Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 8 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e aqui agora vamos destacar Ibov, futuros, Petrobras, Vale e alguns ativos que me chamam a atenção mais para segunda-feira em termos operacionais. Seguindo aqui para o Ibov no pregão de hoje, queda de 1,23%, dentro do que a gente já tinha comentado na última videoanálise. Ibov teve um movimento longo para baixo, aqui faz uma correção de 4 pregões, que não consegue basicamente voltar para cima de um único pregão de queda, e agora faz 4 pregões para baixo, ou seja, pelo menos conseguiu ali em termos de simetria de tempo, bater com esse movimento aqui anterior. A sinalização para se ter um repique de alta viria através da superação da máxima do pregão de hoje, localizado em 74,031. O principal nível de resistência fica aqui na faixa dos 75,336 até 76,117, já destacado na última videoanálise. Mas por enquanto, se olhar para o gráfico de 60 minutos, o Ibov por enquanto segue apontando mais para baixo. Ou seja, se eu computo aqui essa movimentação forte para baixo, traz uma expectativa de se ter nova mínima. E aí o movimento todo de subida, uma correção mais no tempo desse movimento de baixo, ou seja, enquanto não superar justamente a máxima do pregão de hoje, fica mais para se trabalhar na queda, ou seja, de continuar o movimento para baixo no índice Bovespa. E aí a gente considerando que a semana terminou com queda aí de 5,56%, ou seja, a segunda semana consecutiva de queda para o Ibov, que já no mês já está com, o mês está só iniciando, mas já está com queda de 4,97%. Esse mês vai deixando o ano aí negativo para o Ibovespa em 4,53%. Mas enfim, o mês está começando, podemos ter toda uma reversão ainda no decorrer do mês. O fato é que na semana a gente teve aqui uma queda forte que bateu em cima de um patamar de suporte, o que traz a chance de se gerar algum fundo nessa região, que se encontra na região de 72 mil até a mínima aqui na faixa dos 70.824. Então, zona de suporte importante. O Ibov pode até oscilar abaixo desse patamar, mas essa região na próxima semana vai continuar funcionando suporte. Ou seja, eu quero dizer, se o Ibov vier para baixo dos 70 mil pontos, pode terminar a semana ainda acima dessa região do suporte aqui dos 72 a 70.824, ou seja, deixando ali uma... Eu vou citar algo nesse sentido no contrário, que é esse de resistência da Vale 3 nessa videoanálise do que eu estou querendo dizer em cima disso aqui, ou seja, do Ibov poder fazer algo aqui para baixo, mas ainda conseguir terminar, por exemplo, com um martelo no gráfico semanal, fechar ali em alta. Então, esse é o cenário que nós temos para o Ibovespa. Tendência de baixa no gráfico diário, curto prazo, tendência de baixa no médio prazo, gráfico semanal, gráfico mensal continua em tendência de alta, que eu inclusive destaquei em uma videoanálise especial feita ontem em relação ao Ibovespa, o cenário para o longo prazo. Como é que se encontra o cenário de longo prazo, visto que o médio prazo e o curto prazo estão apresentando aí a tendência de baixa. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja na parte de agregar valor na parte do seu conhecimento em termos de aprendizado, seja na parte de oportunidades que você possa ver, seja na leitura do mercado, enfim, de alguma forma que ele estiver sendo útil para você, dê um like. Dessa forma, divulga aí o conteúdo do meu site, do canal no YouTube para outros investidores, isso é relevante. Inclusive um canal que é repleto de conteúdo de aprendizado. Enfim, eu agradeço de imediato. Aproveite também para se inscrever. Passa o mouse aqui na logo no canto inferior direito do seu vídeo. E aí na sequência clica em se inscrever no canal para que você receba todas as notificações de novos vídeos, novas lives. Lembrando, lives às 10h45 e às 14h45 durante o pregão. Entrada ao vivo, onde você pode solicitar a análise do ativo que você mais acompanha, que você mais gosta. Vai ser um prazer encontrá-lo lá, você dentro da live. Seguindo então aqui para os futuros. Mini índice G60. Lembra que eu comentei aqui, ó, aqui para trás do G60 do índice, que fez aqui uma espécie de podemos falar de uma flâmula. Se for um gráfico de menor periodicidade, aqui a gente teria que falar de um triângulo de baixa, um gráfico de 15 minutos. Mas aqui bem semelhante à questão de uma flâmula, que é uma projeção aqui para baixo. Então, isso aqui seria uma correção do movimento de baixa. Nesse momento, por enquanto, a gente tem também uma correção desse movimento de baixa aqui desse lado de cá. E terminou o dia, ou está aqui terminando, né, ainda tem essa hora de pregão,
com a formação de topo. Enquanto tiver nessa formação de topo, abaixo desse topo anterior, a tendência sendo tendência mais de baixo, apesar de ter entrado numa tendência indefinida aqui, mas dentro de um viés de baixo, porque está toda ela dentro dessa movimentação para baixo, a informação que nós temos aqui é de uma sinalização negativa, e isso traz a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora, de buscar operações na ponta vendedora de pivô de baixa no gráfico de 10, ou topo descendente no gráfico de 10, seria, ou até mesmo um gráfico de 5 minutos, seria o mais interessante na minha avaliação. Para que gere possibilidade de pelo menos um cenário que apoie mais a operação na ponta compradora, seria mais interessante abrir assim, ó, vai e rompe esses dois topos. A partir desse momento, proporcionando fundo ascendente no G10 ou pivô de alta no G10 já acima dessa região de 73.825 a 74.115, ou seja, usando essa faixa de pontos como suporte, superando essa resistência e usando ela como suporte, aí sim focaria mais em operação, abrir espaço mais para operação na ponta compradora de day trade no mini índice. Dólar, dia de hoje de pancada para baixo, queda de 5% no dólar. Esse é um indício maior da tendência de alta do dólar indo para o brejo no primeiro momento. Se a gente jogar aqui a média móvel exponencial de 13 períodos, a gente está vendo aqui um fechamento aí para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, o que é um indício de enfraquecimento da tendência com esse candle de força. É um candle que gera topo perdendo as mínimas de vários candles anteriores. Então é uma sinalização bem negativa. Logo, se olharmos para o gráfico 60 minutos, anulou qualquer tendência de alta que tinha no gráfico 60 minutos. Está esticado para baixo? Ficou realmente esticado para baixo. Sinalização aqui, vou colocar aqui no gráfico, eu vou reduzir aqui o zoom. A gente vindo aqui mais para trás, a gente pegando aqui essa região aqui assim, ó, gerando algum sinal de fundo aqui nessa região, que é uma região ali por volta do 3.705 a 3.700, voltando aqui a gerar algum sinal de fundo no gráfico intraday, traz a chance de gerar um repique de alta, e aí sim, uma sinalização de fundo no G60 ou no gráfico de 30 minutos, traz a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta compradora contra essa forte movimentação para baixo. Só que depois que tenta gerar movimentação para cima aqui de alguns candles, ou para cima ou de forma lateral, respeitando ou essa região aqui na faixa do 3.739, ou um pouco mais acima ali na faixa dos 3.700 e 3.760, respeitando essa faixa aí, gerando topo descendente no G60 abaixo da média móvel de 13 períodos, volta a ficar com um cenário mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Lembrando, aqui eu olho o cenário num gráfico de maior periodicidade, um gráfico de 60 minutos, para buscar a entrada num gráfico de menor periodicidade, que seria um gráfico de 10 ou de 5 minutos, a favor justamente desse cenário que foi destacado. PETR4 pregão de hoje, queda de 3,24%. O que eu percebi no pregão de hoje, uma dificuldade grande de se abrir, primeiro de abrir uma venda, porque o mercado está bem esticado para baixo, até mesmo pelo G60, até no final do pregão estava gerando algumas vendas, PETR4 foi um desses ativos, e a outra questão é, para compra, vários papéis ficaram, se você comprar aqui com um fundo ali anterior muito próximo, os ativos estavam com resistência muito próxima, perderam um fundo recentemente, e o fechamento de ontem ficou mais próximo da região dos fundos anteriores, ou seja, o espaço, a relação risco-ganho que já para uma resistência não era tão favorável para abrir compra contra a tendência pelo gráfico diário. Esse era o risco um pouco maior em diversos ativos, em boa parte. Pode ter tido um ou outro ativo gerando alguma força para cima, mas boa parte não conseguiu gerar aí essa força para cima. Então a Petro, que eu falei que gerou venda aqui mais para o final do pregão, eu até comentei isso no radar do mercado, vim comentando a Petro aqui desde as 3 horas, desde as 14h45, falando dela, que para mim estaria mais para venda, na perda ou primeiramente dessa mínima, esse aqui é o gráfico 60 minutos, ou dessa mínima. Isso se fosse, por exemplo, uma abertura de um pregão, gerando essa perda aqui, seria mais para trabalhar na ponta vendedora. Então o que eu quero dizer é que a Petro, por enquanto, apesar de estar num movimento mais longo para baixo, ela não tem nenhuma sinalização para cima ainda. Ela superou por pouco a máxima do pregão anterior, mas se olharmos aqui para o gráfico de 60 minutos, isso não representou basicamente nada em termos de mudança de tendência no intraday. Ou seja, o papel já perde força logo no início do pregão, volta aqui para baixo da média, mantém-se abaixo da média de 13 aqui no gráfico de 60 minutos e continua apontando mais para baixo. Então, por enquanto, o caminho mais provável para a Petro, enquanto o mercado não mostrar algo diferente disso para a gente, é ela perder essa região aí dos 14,90, caminhar para um suporte aí mais baixo. E aí, falando em termos de suporte mais baixo, aqui no gráfico
de prazo maior, o gráfico semanal, que terminou essa semana com queda de 5,63%, a gente poderia falar em suporte lá para a faixa dos R$12 a 11, um pouco acima dos R$12 a 11,57. Pegar até o gráfico mensal para falar, inclusive se a Petro vier aqui para baixo, ela anula a tendência dela de alta de longo prazo, gráfico mensal. Se ela fizer isso aqui, ela anula a tendência de alta de longo prazo. Nesse primeiro momento, eu não vejo algo tão provável nesse sentido, apesar de ter começado muito forte. Eu vejo a Petro ainda num cenário um pouco mais esticado para baixo, dependendo do que ela fizer no início da próxima semana, vindo um pouco mais para baixo, gerando alguma sinalização aqui para cima, me chamaria mais atenção para arriscar alguma operação na ponta compradora em cima de PTR4. E venda só se fosse vendas mais curtinhas ali pelo gráfico, ou seja, mais de curtíssimo prazo, até dentro do dia, pelo gráfico ali de 60 minutos. Vale 3, pregão de hoje. Ativos que vinham apoiando, segurando, vamos dizer assim, limitando um pouquinho a queda do Ibovespa, como Vale 3, Abrap 4, SUSB3, FIBR3, KLBN11, enfim, ativos que vinham se sustentando começaram a perder bastante força. Então, Vale 3, queda hoje de 6,4%, um topo confirmado em cima de um nível de topo anterior, vai apontando para a confirmação de um padrão gráfico que anula a tendência de alta de curto prazo e reverte para uma tendência de baixa. E aí, se a gente projetasse essa altura aqui desses dois topos aqui para baixo, fazendo a projeção ou seja, fazendo a projeção disso aqui para aqui para baixo, a gente teria ali um objetivo na faixa dos 43,37. Um pouco puxado no meu modo de ver, olhando um prazo maior da Vale, mas não dá para se descartar esse tipo de movimento. Podendo aqui buscar, por exemplo, um fechamento desse forte gap de alta aqui no gráfico diário, localizado em R$46. Então, primeiro nível de suporte da Vale, R$50 a R$49,70. Aí a gente pode dar uma olhada lá no gráfico semanal, vou tirar essas linhas aqui para não ficar atrapalhando. Gráfico semanal, queda de 50,89%, queda de 3,59%, 54%, desculpe. E aí que eu mencionei no gráfico sobre a questão de oscilou abaixo do gráfico do Ibovespa, pode oscilar abaixo dos 70 mil pontos e ainda continuar funcionando como suporte até o fechamento da semana, foi o que eu mencionei aqui no gráfico da Vale 3 essa semana. Para quem vem acompanhando diariamente a videoanálise, lembra de que eu comentei quando rompeu esses R$56 aqui, falei que apesar de ter, porque eu não tinha expectativa, o gráfico semanal deu um indício de fazer correção, seja no preço ou no tempo, através dessas 2 semanas. O ativo foi lá em cima e superou essa máxima. Num primeiro momento, estaria anulando a formação dessa correção, só que precisaria fechar acima dessa região dos R$56 para anular completamente. O papel poderia perfeitamente, até comentei isso, que de voltar aqui e ficar fazendo uma correção ou mais no tempo ou voltar a fazer uma movimentação para baixo. O ativo vai apontando para isso, vai apontando justamente para um sinal mais relevante ali no gráfico diário de mudança de tendência. E aí o principal suporte pelo gráfico semanal na Vale 3 fica na faixa dos R$47,15. Topo anterior, se a gente colocar aqui a média móvel exponencial de 3 períodos, é 48,75. Não é nada tão relevante, apenas um ponto de avaliação do processo de correção da Vale 3. A média móvel é de 13 períodos no gráfico semanal. E aqui o mais relevante seria os 47,15 no gráfico aqui no topo anterior do semanal. Seguindo para Itube 4. Itube 4. Martelo no pregão anterior e candle de indefinição no pregão de hoje. Possibilidade de gerar fundo. Aonde? Em cima de um nível de suporte. Pode afundar um pouco mais? Sim. Pode buscar aqui efetivamente testar os 38,93, vir até um pouco para baixo desses 38,93. Mas o ativo, por enquanto, vai se sustentando em cima do número redondo, R$40, que também é um patamar de suporte que está justamente envolvido aqui nessa região, essa lateralização que aconteceu ali anteriormente no gráfico semanal, a região dos R$40. Aqui, a superação da máxima desses 2 pregões aumenta-se a chance de se ter um repique de alta. O que eu digo, a dificuldade de operação contra a tendência nesse momento é justamente pela questão de resistências muito próximas, da relação risco-ganho. O stop aqui, eu cheguei até a comentar isso na BBDC4 ontem, o stop aqui, aqui na mínima é de 5,59%. Já chegando aqui, por exemplo, na resistência, no primeiro nível de resistência, só 1,7%. Para a média ali, um gap, a gente tem 3,86, ou seja, o ativo tem que praticamente
reverter a tendência de baixa para gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1, você operando contra a tendência. Então isso que traz um risco um pouco maior. Por esse motivo, nesse tipo de cenário, ou seja, na expectativa de poder ter algum repique de alta, o meu maior interesse seria tentar trazer uma relação risco-ganho melhor usando um gráfico de 60 minutos. Por exemplo, jogar o gráfico de 60 minutos da YouTube, o ativo, por enquanto, assim como aconteceu com o Ibovespa, assim como aconteceu com a Petro, eu posso falar de GGBR4, que já deu até sinal de venda também, CSNA3, os Minas pode fazer algo parecido, mas CSNA3 e GGBR4 ficaram com a configuração nesse sentido, YouTube e outros bancos também, a gente pode ver uma fraqueza para subir e uma sinalização de topo. Mas se o mercado abre e faz isso aqui, aí sim traria a chance de se buscar uma entrada, por exemplo, após uma primeira hora de pregão e trabalhando com o stop aqui para baixo, por exemplo, dessa mínima ou da primeira hora de pregão, tentando pegar o quê? Um pequeno movimento durante o pregão, ou enfim, uma melhor relação risco-ganho, o tamanho desse stop aqui, com a melhor projeção ali para cima. Então essa seria a minha intenção maior assim, em cima de alguns papéis nesse sentido. Os papéis que geraram sinalização para baixo, até mesmo a PETR4, pelo gráfico 60 minutos, se ela fizer algo nesse sentido aqui, aí sim daria para arriscar uma entrada, até porque o afastamento dessas duas médias aqui, da média móvel exponencial de 13 períodos e essa média móvel de maior periodicidade, que representa ali algo próximo ali da média móvel de 13 períodos do gráfico diário, isso traria a possibilidade de se arriscar a compra. Mas nesse momento, os ativos, apesar da YouTube 4 com dois candles interessantes para compra, ainda assim aguardaria justamente essa superação e até uma confirmação extra pelo G60 em termos de fechamento para arriscar uma entrada, ou se abrir bem os primeiros 15 minutos, enfim, é um ativo para ficar no radar aí na próxima semana. Depois disso, vamos falar de Pomo 4. Nesse mesmo sentido, a Pomo 4 também não gerou candle de reversão no pregão anterior, mas gerou um candle de indefinição dentro de um candle forte de baixa. Também tem a questão do fundo anterior para funcionar que pode funcionar como resistência. O antigo suporte, chamada mudança de polaridade, pode funcionar aqui como resistência. Então, nesse caso aqui, também o que seria interessante é fazer alguma sinalização de subida em cima de uma média móvel de 13 períodos. Ou seja, esse aqui teria que ter alguma movimentação para se buscar uma compra aqui para a Pomo 4, para se buscar uma entrada nela. Se ela vier um pouco mais para baixo na próxima semana, ainda assim poderia arriscar a entrada mais abaixo no papel, visto que um cenário um pouco mais prolongado para baixo, já tem um período ali sem testar uma média, até a correção aqui foi uma correção curta, nem testou a média, já despencou bastante, então isso traz uma possibilidade de se ter algum repique de alta dessa queda, ou seja, se cair mais, a possibilidade de repique ainda vai continuar, e por esse motivo avaliando aí a chance de entrada no papel. Pode até não ser na Pomo 4, mas em outros ativos, mas ainda que eu vou ficar monitorando algo nesse sentido. ELET3, topos e fundos descendentes, tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal, ativo, se jogar no gráfico mensal aqui está em cima, está para testar uma região inteira aqui de suporte no gráfico mensal, localizada em 12,45 a 11,61, é a zona de suporte principal de Eletrobras. E nesse momento da ELET3, se a gente pegar aqui o gráfico diário, a gente tem aqui um afastamento ali de 2 vezes a volatilidade do papel em relação à média móvel exponencial de 3 períodos, que já é algo interessante. Logo, se prolongar mais esse movimento de baixa, principalmente pelo gráfico intraday, pode trazer oportunidade aí na ponta compradora contra a atual tendência de baixa. Melhor ainda se for testar a região que eu acabei de mencionar de suporte do gráfico mensal. CROT3 já gerou uma recuperação boa, conseguiu gerar um martelo. O risco maior da entrada era essa região, mas o ativo conseguiu confirmar um fechamento acima. É um dos poucos ativos aí que vão dando um sinal de possível mudança da tendência de baixa. E o primeiro indício de anular a tendência de baixa é romper esse topo anterior, é oscilar acima desse topo anterior localizado em R$ 11,38. Isso acontecendo, o ativo fica um pouco mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. E aí eu buscaria entradas através de correções, preferencialmente ou do gráfico diário ou de um gráfico de menor periodicidade, olhando ali para um gráfico de 60 minutos. Então esse é o cenário atual de CROT3, lembrando que é um papel que ainda permanece dentro de uma tendência de baixa, apenas gerou um sinal aqui de enfraquecimento dessa tendência
E no semanal a tendência também é de baixa. Observando o gráfico mensal desse ativo, o movimento foi bem longo para baixo. Esse ativo é um dos papéis que não está mais em tendência de alta pelo gráfico mensal. Anulou sua tendência de alta pelo gráfico mensal, a CROT 3. Uma queda aqui em torno de 56%, que começa a trazer um indício aí de possível recuperação, pelo menos no curto prazo. Vamos ver se o mercado confirma isso no decorrer da próxima semana. O GPA3. O GPA3 é aquele papel também que veio do movimento de baixa, mas essa estilingada que aconteceu no Ibovespa, ela não perdeu a mínima do fundo anterior e deu um indício aqui de gerar um fundo ascendente, gerando primeiramente um candle um pouco mais de indefinição e no pregão de hoje uma formação de um martelo. A superação da máxima do pregão de hoje, ou principalmente dos 49,20, vamos dar uma olhada no G60. Aqui no G60 já tem até a formação de um W, de uma mudança de tendência aqui no G60. Se romper aqui a máxima do pregão de ontem, isso traz um sinal um pouco mais relevante, que é justamente aqui já voltando para cima de um fundo anterior, para buscar alguma operação de compra com stop abaixo ou da mínima aqui desse candle aqui anterior, ou usando ali um gráfico de menor periodicidade através de um candle de força abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Também seria alternativa jogar aqui o gráfico de 60 minutos. Também seria alternativa se trabalhar abaixo aqui dessa região em termos de um stop mais curto na operação. Mas enfim, no primeiro momento seria um fundo ascendente, e para mudar a tendência dela de baixa, que traz a chance de mudar pelo menos para ficar indefinida, que será um fundo ascendente, para mudar para alta teria que romper aqui os R$ 52,68. Então é isso, amigos. Depois de uma semana bem complicada para o mercado, vamos encerrando aqui essa semana. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, desde que ela tenha sido útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até segunda-feira.